Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, Bolsonaro participou nesta segunda-feira de uma cerimônia de fim de ano das Forças Armadas e, enquanto ele cumprimentava ali alguns capitães de mar e guerra da Marinha, ele chorou. Sim, Bolsonaro chora numa cerimônia lá com alguns militares, mas não chorou durante a pandemia. Vamos trabalhar aqui um pouco esse assunto, porque isso pode também, essa falta de sensibilidade dele, de empatia, de respeito pelas pessoas, pelos familiares, impactado até na derrota dele. Eu quero tratar sobre isso, mas antes quero pedir a ajuda de quem chegou no canal, não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva, ative aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, manda o joinha para cima, que é o like. Se não gostar, manda o joinha para baixo. E se puder, compartilha para que mais pessoas venham para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Bom, pessoal, então é o seguinte, eu vou deixar um link que vai ter ali uma matéria e também o vídeo para quem quiser, enfim, talvez até se emocionar com Bolsonaro se emocionando, mas ele estava acompanhado da primeira-dama, Michele, e entre as autoridades presentes estavam o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que assim como em outros eventos, após a derrota no segundo turno, Bolsonaro não discursou. Tem muita gente apontando que ele está de fato para baixo, deprimido, muito entristecido com o resultado das eleições, já que ele contava sim com a vitória, né, em cima de Lula para continuar aí na presidência. E qual que é o motivo do choro? Não se sabe oficialmente, ninguém nem vai tratar disso. Ele chorou por causa disso. Vai ficar na especulação. O que chama atenção é que Bolsonaro, né, chora num evento como esse, mas não chorava na pandemia, enquanto o Brasil perdia em torno de 4 mil pessoas por dia ali no auge da pandemia. Enfim, pelo contrário, além de não chorar, Bolsonaro aparecia várias e várias vezes rindo, dando gargalhada, parecia não se importar com a dor das pessoas, motociata, lanchiciata, não sei o quê. Então, assim, William, quer dizer que a pessoa não pode rir também? Claro que pode. Só que ele aparecia rindo quando falava também da pandemia, quando estava ali, enfim, reunido no cercadinho, as pessoas perguntando, saiu isso aqui na imprensa, não sei o quê. Quer dizer que a imprensa não exagerou? Exagerou. Em alguns aspectos, sim, né? Eu não discordo disso, mas isso não serve de desculpa para a gente reconhecer a falta de empatia, de respeito em relação ao que estava acontecendo no Brasil. Em todo mundo que tem um pouco assim de noção das coisas, de bom senso, entendia que a gente passava por um momento crítico e Bolsonaro parecendo ali que não estava nem aí, insensível, alguém que não estava se importando com a dor dos outros e se diz patriota, mas não respeita a dor, né, dos brasileiros, seus irmãos. E assim, vale destacar que não é uma pessoa comum. Bolsonaro já não é ainda mais o deputado insignificante que ficou lá 28 anos na Câmara dos Deputados e pouca gente dava importância porque ele falava, porque ele, né, expressava. Ele como era naquela ocasião, presidente da nação, alguém que, goste-se ou não, está no cargo máximo do país. Alguém que também, goste-se ou não, inspira muitas pessoas. E o exemplo de Bolsonaro, péssimo por sinal, durante a pandemia, colaborou para aumentar o número de mortes. Não dá para negar que Bolsonaro, como muitos falam por aí, tem sim, de uma maneira indireta, se a gente pode assim dizer, talvez até muito, né, maior do que outros pensam, as mãos sujas de sangue, porque errou por ação e por omissão. E quando erra nesse sentido, alguém que está na função que ele está, você tem um impacto. Então, alguns levantamentos apontam que não dá para a gente colocar, como muitos falam, e eu discordo, por culpa dele, né, 700 mil morreram, mortes todas evitáveis. Não, né, boa parte, mesmo que ele fizesse tudo certinho, sim, continuaria e teria morrido. Mas estudos apontam aí que em torno da metade dos brasileiros que morreram não precisavam ter morrido se a pandemia tivesse sido encarada da forma correta e séria, como vários países encararam. Vale destacar, o Brasil tem aí 3% da população mundial, mais ou menos isso. E aqui no Brasil morreu 11% das vítimas por Covid. É porque se o Brasil tem 3% da população mundial, tinha que ter morrido 3%, ou talvez até um pouquinho mais, porque aqui chegou antes em outros países, aí o pessoal já sabia como é que ia tratar, apesar que aqui a gente poderia ter olhado já para a China e também para a Europa. Mas não dá para fazer igualzinho por conta do contexto no Brasil. De fato, não dava. Mas a gente fez muitas coisas erradas, equivocadas. E se tivesse seguido, né, a forma correta de tratar tudo aquilo, e Bolsonaro, né, pessoalmente, tendo a postura de alguém que respeita a dor, de que respeita a vida,
tivesse ele assumido, né, à frente disso aí, liderado o país para combater a pandemia e não ficar, né, implicando com o prefeito, governador, sim, não dá para negar, o número de mortes teria sido menor, como eu disse, talvez metade. Então muitas pessoas morreram, né, que poderiam ter sido salvas. E aí, tudo isso, claro, foi impactante para a derrota dele nas eleições deste ano. E aí não é só isso, o país vai mal na economia. Você observa agora no final de ano aí, né, vários ministérios sem recurso, cortando dinheiro daqui, dinheiro dali, porque no apagar das luzes foi gastando com aquilo que eventualmente ou não precisava, tentando comprar apoio eleitoral. Agora a gente está vendo uma situação, né, é um Estado meio que se deteriorando, a entrega de estatais estratégicas, que é um absurdo, eu tenho falado disso aqui, né, é um desastre em várias áreas, mas a pandemia pegou muito mal. Porque é isso que muita gente não quer saber se vendeu a Reman, que eu falei aqui, refinaria de Manaus, não quer saber se vendeu a Six, a empresa de industrialização de xisto que está no Paraná. Muitos não estão nem aí, não entendem o impacto de você privatizar a Eletrobras, que é um absurdo, uma empresa estratégica. Mas a pandemia, sim, acaba pegando muito mal, e esse choro de Bolsonaro agora nesse evento, né, fez com que muita gente se lembrasse da falta dele, assim, de choro, de lágrimas, né, para mostrar para a sociedade que ele também estava preocupado com tudo o que estava acontecendo. E aí Bolsonaro, então, perdeu uma chance de ouro concedida pelo povo nas eleições de 2018. Imagina como é que é difícil chegar à presidência da República. Aí Bolsonaro chega e desperdiça essa chance de fazer história de uma forma positiva, e ele fez de uma forma muito negativa. E, como consequência, Bolsonaro é o primeiro presidente eleito que não foi reeleito desde que a reeleição foi ali colocada por Fernando Henrique Cardoso. O próprio Fernando Henrique se beneficiou, foi reeleito. Depois Lula, Dilma e Bolsonaro pela primeira vez não conseguiu, com a máquina na mão, com a caneta Bic dele na mão, não conseguiu se reeleger. Eu quero fazer um parênteses aqui, né, porque a gente sabe que um dos problemas no Brasil, eu acredito, é a questão da reeleição, que quem ganha já está pensando na próxima eleição, e a gente sabe todos os problemas que isso, né, tem por si só. Então poderia Lula, já que diz que não vai tentar um novo mandato, apesar que o que o Lula diz, para mim, não tem muito impacto, mas não dá para imaginar que daqui 4 anos, ele com 81 anos, tentará um novo mandato. Então eu acho que de fato esse agora é o último. Ele poderia aproveitar que tudo indica não vai ter interesse em continuar mais 4 anos a presidência, mas nunca dá para duvidar do apetite que Lula tem pelo poder. Poderia ele então, quem sabe, articular para acabar com a reeleição, coisa que eu duvido. Mas se a situação de Bolsonaro agora está aí, chora daqui, né, tudo indica que ele pode sim parar na cadeia. Carluxo parece ter um plano, até para quem sabe criar uma mobilização, um sentimento de piedade. Bolsonaro, tadinho, tá chorando, né, talvez de criar uma mobilização maior para que as pessoas não aceitem ou protestem por uma eventual prisão de Bolsonaro, e crimes para isso tem aos montes. Não quero tratar disso nesse vídeo. E qual que é a ideia do Carluxo, então? Eu nem duvido que esse choro tenha sido também ali programado, do Carluxo assim, olha, vai lá, dá uma choradinha, para, enfim, para as pessoas ficarem com alguma pena, com alguma dó de você, porque o Carluxo tem nos últimos dias aí postado nas redes sociais, é ele que coordena as redes do pai, fotos do Bolsonaro, né, com a criança abraçando ali e tal, fotos do Bolsonaro sozinho no evento do PL, fotos do Bolsonaro assinando um documento, pensativo. Se for reparar, todas elas tentando passar uma imagem de um Bolsonaro coitado, né, insisto, para alimentar a piedade das pessoas, né, em relação a ele. E aí agora vem isso aqui, Bolsonaro chorando, sem falar que teve a divulgação da perna de Bolsonaro com a erisipela. Então, tudo isso me parece uma estratégia do Carluxo, que ele pode ter muitos, e tem de fato muitos defeitos, mas ele não é bobo tanto assim. Então deve ter uma estratégia por trás disso, e muitos apontam que é isso, tentar manter essa piedade de Bolsonaro para manter essa turma na porta dos quartéis, e alguns aí engajados para, quem sabe, né, protestar contra uma eventual prisão do, entre aspas, coitado do Bolsonaro. Então é isso, pessoal. Vamos ficar atento. Eu vou deixar aqui alguns links para quem não viu esse vídeo e quiser assistir ele chorando. Eu sei que muita gente não vai ter um pingo de piedade, mas a gente tem que ver que na política tudo acaba tendo um simbolismo por trás, e esse choro do Bolsonaro acaba sendo explorado aí pelos dois lados. Então é isso, valeu, e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.